Tem coisa que a gente só acredita vendo ou lendo e tem coisa que nem vendo e lendo a gente acredita. Alguns portais postaram nas redes sociais que parlamentares bolsonaristas se reuniram com o ministro Lewandowski e ele confessou que foi obrigado a pedir ali a abertura de investigação na Polícia Federal contra parlamentares bolsonaristas que espalharam informações falsas sobre o estado do Rio Grande do Sul. E agora, segundo alguns portais, os parlamentares bolsonaristas saíram muito felizes com o que teria ouvido do ministro Lewandowski, porque ele teria defendido ali a imunidade parlamentar e dito que a Polícia Federal é técnica, né? Não se preocupem, dando a entender que a Polícia Federal não iria punir os bolsonaristas, porque em tese a atuação da Polícia Federal não veria crime no que eles cometeram. Será que a realidade realmente é essa? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal agora fica aqui no alto do vídeo durante todo o vídeo, então a qualquer momento você pode pausar o nosso vídeo se achar que a informação que eu trago aqui ou que eu estou trazendo no vídeo é importante, que a minha análise técnica traz algum sentido para você. Colabora com qualquer quantia se você puder, R$5, R$1, R$10, R$50, R$100, quanto vocês quiserem. Eu queria inclusive agradecer a todo mundo que tem colaborado, muita gente tem ajudado o nosso canal aqui e isso me deixa muito feliz porque a gente tem vivido alguns momentos complicados aqui, mas o apoio de vocês é extremamente importante, tá? Tem viralizado em alguns portais aí esta informação. Lewandowski diz à oposição que foi obrigado a pedir à PF que investigasse fake news no Rio Grande do Sul. O que é que a matéria do Estadão, que está postada em parceria com o UOL, dá a entender? Que alguém teria obrigado o ministro Lewandowski a levar a denúncia à Polícia Federal, né? Pedir para que a Polícia Federal investigasse os parlamentares que têm atuado com conduta criminosa para poder espalhar informação falsa sobre as enchentes que têm acontecido e acometido o estado ali do Rio Grande do Sul. O grande detalhe que a matéria só traz lá embaixo, então quem não lê o título da matéria não vai saber, é que a matéria diz que o ministro Lewandowski foi obrigado a pedir a abertura da investigação porque ele não poderia deixar de fazer isso sobre o risco de prevaricação. Olha o que é interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui o que diz o Código Penal sobre isso aqui, tá? Vou mostrar o que diz o Código Penal e vou mostrar o que diz também a Constituição Federal, em específico, no que diz respeito à imunidade parlamentar, que os bolsonaristas com frequência fazem valer ali, supostamente, este uso, né, este pedido ali de imunidade parlamentar para poder cometer crime, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, prevaricação. Tá aqui, ó, artigo 319 do Código Penal. Olha o que diz aqui, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que isto quer dizer, Carlito? Como o ministro Paulo Pimenta formalizou um ofício ao Ministério da Justiça, que é o que eu vou trazer para vocês no corpo da matéria, o Ministério da Justiça não poderia fazer de conta que não viu esse ofício e deixar para lá, sob o risco de incorrer em crime de prevaricação, motivo passivo ali para o impeachment do ministro, né? Para quem não sabe, ministros podem sofrer processo de impeachment em alguns casos, e no caso especificamente do ministro Ricardo Lewandowski, deixar o cargo ali a pedido do presidente Lula. E olha o que diz a matéria, né? Lewandowski diz à oposição que foi obrigado a pedir à PF que investigue fake news do Rio Grande do Sul. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse a 3 deputados aliados do Bolsonaro, né? O Paulo Bilinski, a Carol Detone e o Eduardo Bananinha, né? Que não poderia deixar de enviar as denúncias de fake news sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul para a Polícia Federal. A reunião ocorreu nesta quinta-feira, dia 16, na sede da pasta. No entanto, no encontro, que durou cerca de 1 hora, Lewandowski disse que não poderia optar por não enviar o ofício que foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, para a Polícia Federal, sob o risco de incorrer em prevaricação. O ministro da Justiça também disse que não fez juízo de valor sobre o conteúdo de denúncias protocoladas por Pimenta. E não é ele que faz o juízo de valor realmente, ele é ministro da Justiça, ele apresenta ou formaliza a denúncia, a Polícia Federal, que é independente e autônoma,
atua assim a interferência do ministro também, ex-magistrado do STF, tá? E aí aqui mais abaixo tem outro trecho importante aqui que eu quero trazer para vocês, certo? Que é o trecho que fala sobre o seguinte aqui, né? Sobre o que é que o ministro Paulo Pimenta teria apresentado. O ofício de Pimenta foi enviado para Lewandowski na terça-feira, dia 7 de maio, e no documento o ministro da SECOM denuncia a existência de narrativas desinformativas e criminosas vinculadas às enchentes e desastres ambientais ocorridos no Rio Grande do Sul. Pimenta foi nomeado ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que foi formalmente criado por Lula em uma agenda do governo federal realizada no estado nesta quarta-feira, dia 15 de maio. A denúncia de Pimenta inclui postagens feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, coach influenciador, vou chamar de humorista, né? Influenciador Pablo Marçal, o senador Cleitinho e o chefe da SECOM apontou que o filho do ex-presidente propagou notícias falsas ao ter compartilhado uma reportagem do jornal Folha de São Paulo com o título: Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o RS. No encontro com Lewandowski, os parlamentares disseram que a postagem de Eduardo Bolsonaro foi uma manifestação da liberdade de expressão e ressaltaram que ele possui imunidade parlamentar. O ministro da Justiça ressaltou que não fez juízo de valor sobre o ofício e que seguiu ali o protocolo do documento enviado pelo ministro Paulo Pimenta e encaminhou a denúncia, o ofício, melhor dizendo, a Polícia Federal, que vai abrir investigação. E aí o Paulo Bilinski, aquele que matou a namorada, né, comentou o seguinte: ao Estadão, Paulo Bilinski afirmou que os parlamentares foram bem recebidos. Imaginava que seria recebido como? Como o Bolsonaro? Aqui não recebe petista, ok? O governo atualmente é republicano, entende que existe tripartição do poder, entende que existe oposição e situação, entende que existe ali pluralidade de ideias no campo político. Vocês não sabiam que existia isso dentro da democracia da República, né? E que a conversa com Lewandowski foi técnica e amistosa. De acordo com o parlamentar, o ofício de Pimenta mostra que o ministro está usando a máquina pública para censurar quem denunciou o governo. Bom, se vocês se preocuparem tanto em censurar o governo, se vocês se preocuparem em dizer que o governo está querendo censurar vocês, como algumas pessoas tratam carinhosamente a bala as suas companheiras, né? Não vou fazer referência aqui a ninguém, mas eu acho que a mensagem ficou bem clara. É meio difícil tentar discutir algum ponto, né? Porque se você vir aqui, por exemplo, no site do Metrópolis, olha o que a coluna do Igor Gadelha trouxe. Falas de Lewandowski em reunião animam deputados bolsonaristas. Ministro Lewandowski recebeu deputados para falar sobre investigações que apuram a disseminação de fake news sobre o RS. A ideia que eles querem passar nessas matérias todas aqui é que Lewandowski era contra a abertura de investigação, que ele não acha que isso é correto. E não foi dito isso em momento nenhum. O ministro falou o seguinte: eu sou ministro da Justiça, o ofício chegou, por obrigação legal, eu não posso botar na gaveta e guardar, eu tenho de encaminhar à Polícia Federal, mas não cabe a mim julgar se teve crime, não teve crime, se foi certo ou errado. Quem vai julgar isso é a Polícia Federal, que vai produzir a investigação, apresentar a denúncia, e vocês terão o direito de se defender caso vire um inquérito e a denúncia seja formalizada na Justiça. É basicamente isso que ele diz. E aí eu quero trazer para vocês aqui um ponto importante, que é sobre as falas do Bilinski em relação ao ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive alguns dias atrás, né, foi muito maltratado, né, o ministro Ricardo Lewandowski pelo Paulo Bilinski no Congresso Nacional. Os bolsonaristas deixaram a reunião se dizendo satisfeitos com o que ouviram de Lewandowski. Duas falas do ministro da Justiça, em especial, animaram os parlamentares de que a Polícia Federal é técnica e de que Lewandowski acredita na imunidade parlamentar. Mas eu lembro vocês que o ministro Ricardo Lewandowski acredita na imunidade parlamentar, mas não na impunidade parlamentar e nem na utilização do cargo de parlamentar para cometimento de crime. Por quê? A conduta cometida pelo Eduardo Bolsonaro, por exemplo, e outras figuras ligadas ao bolsonarismo que, lamentavelmente, tem cargo dentro do Congresso Nacional como deputado federal, incorre aqui no que estabelece o artigo 32 do Código Penal: perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui o crime mais grave. Ou seja, muita gente está correndo o risco de não ser salva porque está recebendo informações falsas aí dos bolsonaristas e tem estado com medo, tá, de sair de casa às vezes, de receber ajuda, porque eles estão esperando que tem criminosos escondidos lá, que não acreditem nas ações que estão sendo tomadas, que o governo não está ajudando, que o governo não está fazendo isso, que o governo não está fazendo aquilo. E eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive, o que estabelece o artigo 53 da Constituição,
que eles falam muito sobre a imunidade parlamentar, né? Lembra vocês que a imunidade parlamentar não é imunidade de cometimento de crime. Eu até mostrei para vocês aqui no vídeo sobre o pedido de cassação de alguns parlamentares bolsonaristas, que o Código de Conduta e Ética do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados, estabelece que eles devem agir com boa fé, sob o risco, inclusive, de terem os seus mandatos cassados, porque isso violaria o Código de Ética do parlamentar. E olha o que diz aqui o artigo 53. Ó. Os deputados e senadores são invioláveis civis e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos dentro do Congresso Nacional e dentro da legalidade. Eles não podem cometer crime alegando que cometem aquele crime porque tem imunidade parlamentar para poder cometer aquele crime. É só lembrar o caso do Daniel Silveira, né, que está preso, inclusive, até hoje. Parágrafo 1º. Deputados e senadores, desde a expedição do seu diploma, serão submetidos ao julgamento perante ao Supremo Tribunal Federal. Então já sai da Justiça de primeira instância e já vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão, como aconteceu com o Daniel Silveira e mais recentemente aconteceu com o Chiquinho Brazão, que a sua prisão foi mantida de acordo com a decisão dos seus pares. Só que aqui eu quero chamar a atenção para vocês, muito especificamente, para o que fala aqui, ó. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas suas opiniões, palavras ou votos no exercício da atividade parlamentar. Ele não pode cometer crime dizendo que este cometimento de crime tem respaldo legal por causa da imunidade parlamentar. E aí até a própria matéria aqui do Igor Gadelha atrás, que é interessante, né? No final aqui, a informação de que não faz muito sentido essa história ali dos bolsonaristas dizerem que ficaram felizes que o Lewandowski acredita na imunidade parlamentar e que a Polícia Federal é técnica, porque a própria matéria diz aqui, ó, que ele não tem interferência na Polícia Federal. Apesar da avaliação positiva dos bolsonaristas, interlocutores de Lewandowski garantem que ele não tem qualquer ingerência, ou seja, interferência sobre a Polícia Federal, nem tem qualquer informação de que a corporação deverá pedir o arquivamento dessa investigação sobre fake news. Ele não sabe, ele só falou. Peguei o papel, como o ministro não podia jogar fora, apresentei a denúncia, agora vamos esperar. É o que ele falou, basicamente. Mas eu queria a opinião de vocês. O que é que vocês acham disso? E outro ponto importante, tá? O Paulo Bilinski, que alguns dias atrás estava tratando o ministro Ricardo Lewandowski em uma das comissões lá na Câmara dos Deputados como um cachorro, agora foi como um cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Olá, querido ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O senhor pode me ajudar, por gentileza, a entender isso aqui? Porque a gente espalhou mentiras que são entendidas como crimes, mas a gente não queria ser preso. Como é que o senhor pode fazer para ajudar a gente? Interessante isso, né? Como é que o bolsonarista sabe o pau que se atrepa, como a gente fala aqui no Nordeste, né? O galho que sobe, a madeira que pisa, sabe tudo isso, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está fixado aqui no primeiro comentário fixo. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva no nosso canal, deixa like. Me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui pra vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.